Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre doenças da pele e rejuvenescimento. E o convidado dessa noite, a dermatologista doutora Cristina Monteiro de Barros. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, doutor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E antes de iniciarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu gostaria de mandar uma boa noite para a diretora da CETEC, da Unifeb, que é Maria Marta, né? E ela pediu para a gente transmitir que as matrículas na área de enfermagem, o curso noturno, estão abertos e darão início no dia 31 de agosto, né? E o pessoal que tiver interesse de fazer as inscrições, e parece que as inscrições são gratuitas, né? E para maiores informações tem o telefone que está escrito aí na tela. Esse é 3321-6417, né? Eu queria mandar um abraço para Maria Marta aí, sucesso, ok? Agora, com relação à parte de dermatologia, a gente estava falando sobre, tem as doenças dermatológicas e tem a parte de rejuvenescimento, né? Exatamente. Que está tudo na área da dermatologia. E sempre quando a gente conversa com os dermatologistas, os colegas dermatologistas, eles falam que quando a pessoa entra no consultório, de cara já, em olhar a lesão, já tem uma porcentagem do diagnóstico da lesão. Isso é real? Isso é real. Na maioria das vezes eles entram no consultório, você já sabe mais ou menos qual vai ser a queixa, qual vai ser o motivo da consulta, mas você sempre espera que ele se manifeste. Você nunca aborda o paciente, você sempre pergunta o que está acontecendo para ele não se sentir magoado. Às vezes, quando tem você pega uma lesão, assim, quando tem dúvidas, né? Existe alguns exames que possa ser feito para tentar elucidar o teu diagnóstico? São muitos exames, existe esse tipo de exame? Na dermatologia. Com certeza. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? E na grande maioria das vezes o diagnóstico é clínico. Você examina a Você lesão e assim, 80-90% das vezes de olhar a lesão ao olho nu e com um aparelhinho que a gente tem, que a gente chama de dermatoscópio, que é um aparelho que a gente consegue ver na própria consulta dentro da pele e avaliar melhor a lesão, a gente tem mais ou menos noção do diagnóstico. Quando sobram dúvidas, aí nós podemos pedir, dependendo da patologia, dependendo da doença, exames específicos, né? Às vezes quando é uma pinta e a gente tem alguma dúvida, biópsia. A gente faz biópsia, ou quando é uma micose na pele, a gente pede que a gente chama um raspado, para ver se realmente, que bichinho que está causando, se é realmente micose ou não, e por aí vai. Agora, exames de sangue do cabelo, para queda de cabelo. Então, assim, tem uma gama de exames que a gente pode lançar a mão. Tá, joia. Agora, o que a gente vê muito assim na adolescência é a parte que incomoda bastante o acne, né? Muito. E qual faixa etária que ele mais pega? A acne, as espinhas, né, como todo mundo conhece, ela começa bem cedo, né, aos 12 anos mais ou menos, e pode normalmente acomete os adolescentes, mas existe uma acne chamada acne da mulher adulta que vai até 30, 35 anos de idade. As acnes, a acne ela é desencadeada, dependendo da faixa etária, por um motivo. Ela pode ser desencadeada por excesso de hormônio, que é o caso da adolescência. Ela pode ser desencadeada por excesso de uso de maquiagem. Também a maquiagem pode vir a causar o acne? Pode. Existem determinados tipos de maquiagem que desencadeiam a acne. Cremes que às vezes não estão indicados para aquela pessoa, pode desencadear a acne. Existe a acne na gestação, né? Que pelos hormônios da própria alterações da gestação, ela vai desenvolver o acne. Acaba desenvolvendo. E tem a acne da mulher adulta, que é um outro tipo de hormônio, mas
todos esses acabam desencadeando. Então, geralmente, assim, o aparecimento do acne, né, que é a espinha, ele aparece devido à alteração hormonal. Isso, né? a grande maioria. A terapêutica, então tem que usar um tipo de tratamento que inibe específico, que inibe a ação do hormônio na pele. É esse o tratamento que é feito ou é mais tópico? É basicamente isso. Na acne nós temos diversos graus. Do grau 1, que é o mais tranquilo, que é quando a gente só tem cravinho, que a gente chama de comedo, até o grau 5, que é quando a pessoa tem aqueles nódulos, acaba formando cicatriz na pele. Erupções da pele, né? Isso, nas costas, pode ter febre o paciente, pode ter mal-estar geral. Então, assim, do grau 1 ao grau 5, existem determinados tipos de tratamento específicos. O mais tranquilinho a gente trata só com remédio de passar. E a maioria é o grau 1? A maioria, ainda bem, né? Exatamente, grau 1, grau 2, na grande maioria dos casos. Que a gente trata com um sabonete específico, com um bom protetor solar específico para aquela pele que tem espinha, né? Porque se passar qualquer um, pode desencadear mais. E um ácidozinho que a gente passa à noite, que ajuda a melhorar e controlar esse quadro. As mais graves, a gente pode entrar com o uso de medicação oral, que é um antibiótico, ou um retinoide, que a gente chama. E nas mulheres, nós podemos lançar mão, dependendo do caso das espinhas, do anticoncepcional, que ele vai controlar os hormônios, consequentemente acaba controlando essa acne da mulher. Que interessante. Então, o anticoncepcional é um tratamento também, no caso da mulher, para poder inibir, porque está relacionado à parte hormonal, né? Exatamente. São 5 graus, né? A gente diria, vamos imaginar a espinha, né? Vamos falar em espinha, levinha, que vai, de acordo que vai aumentando o grau, ela vai se agravando. De qual grau para frente que ela começa a deixar sequela, ou seja, cicatriz na face? Geralmente. Do terceiro e quarto grau para frente já começa a deixar cicatriz. E assim, eu falo muito para os meus pacientes, o problema não são as espinhas, porque a espinha tem tratamento. O problema são as cicatrizes que elas deixam. Então, assim, tem gente que fala assim, espinha é coisa da adolescência, passa, não vou tratar. Mas não, é aí que a pessoa se engana. Hoje em dia, nós temos como tratar e temos como evitar cicatrizes. E cicatriz é uma coisa no rosto, é uma coisa tão ruim, tão desconfortável para o paciente. Mexe com a estética, né? Mexe com a estética, mexe com a autoestima do paciente. Então, se a gente pode tratar uma espinha que é grau 1, grau 2, para evitar que ela venha a ter uma complicação, que são as cicatrizes, a gente sempre deve fazer o tratamento. Tem pessoas que desenvolvem já o grau 3 para 4, para 5. É muito rápido. Tendência. É tendência, né? É tendência. A partir, às vezes a pessoa tem espinha tipo grau 1, grau 2. Começa a usar aquelas loções, geralmente tem várias no mercado, né? Com certeza. E cada pele eu acho que deve aceitar um tipo de medicamento. Isso. Por isso que é importante não se automedicar, porque no vizinho uma loção deu certo, um creme deu certo, não quer dizer que nele vai dar certo, porque é comum as pessoas se automedicar com esse tipo de creme, né? E aí eu recebo muitas pessoas assim, passei o creme do meu vizinho e não deu certo. Geralmente é assim, né? E aí a patologia vai evoluindo. Agora, você entrou com um medicamento, no grau 2, por exemplo, e você vê que, usei o medicamento, está entrando no grau 3, né? Você vê que é uma pessoa que já tem tendência a desenvolver a espinha chegando ao grau 3. Qual a estratégia terapêutica que você faz para essa pessoa para tentar assim, fugir da cicatriz? Às vezes não tem nem jeito, né? Às vezes, por mais que se faz, a pessoa acaba evoluindo. Mas o que é feito? Bom, nós podemos entrar... A gente sempre tenta, dependendo do grau, do tratamento mais simples para o mais agressivo. No tratamento mais simples, você usa, por exemplo, uns 2 meses, que é o tempo que o ácido leva para fazer efeito na sua pele. Caso você não veja resultado ou você veja que está evoluindo mal seu tratamento, você lança mão das medicações de via oral, né? De tomar, que são ou os antibióticos específicos para espinha. Um antibiótico para espinha. Para espinha.
E os retinoides, que a gente chama, que é o tão famoso Roacutan. Roacutan. O Roacutan, gente, ele é muito bom. Ele usado de maneira correta, usada de maneira com acompanhamento médico. Ele não só evita espinhas novas, como ele já trata todas as cicatrizes. Nossa, então que bom, ele trata e melhora todas as cicatrizes. Ele é uma excelente medicação. Agora, o Roacutan, qual que é o tempo de terapêutica dele? O Roacutan, ele é baseado no peso do paciente. A gente calcula a dose pelo peso do paciente e o tanto que uma dose mínima por dia. Então, dá aproximadamente 6, 7 meses de tratamento, dependendo da resposta do paciente ao tratamento. Às vezes ele não dá conta de tomar muito remédio naquele dia, então aumenta um pouco o tratamento. Às vezes a gente consegue um tratamento mais curto. Dependendo de cada um, né? Depende de cada paciente. E a pessoa ele tem efeito colateral? Bastante efeito colateral, esse medicamento? Ele pode causar. Ele causa... O principal efeito colateral é ressecamento da pele como um todo, principalmente do lábio, do nariz, dos olhos. Então, a gente tem, junto com o Roacutan, o paciente tem algumas tarefinhas a fazer em casa, passar sempre protetor labial, usar um colírio se sentir que o olho está ressecado, passar um hidratante na pele. E na verdade, ele não pode, ele sobrecarrega o fígado. Então, o que a gente faz? Bebida alcoólica não pode durante todo o tratamento. E nós temos que fazer um acompanhamento em mulheres mensalmente, por conta da gravidez, que não pode engravidar. Proibidíssimo engravidar durante o tratamento. E nos homens, a cada 3 meses, para ver como estão as enzimas hepáticas. Né? Fazer Se alterar, suspende imediatamente o tratamento, reverte tudo, não acontece nada. Se não alterar, mantém seu tratamento. Tem que fazer um acompanhamento, é um medicamento seguro, no qual tem que fazer um acompanhamento, seguro. Como a maioria dos medicamentos. Exatamente. Né? Como tem que ser feito dessa maneira. Existe um preconceito até com a medicação, que tem gente falando, pelo amor de Deus, é muito agressivo. Não, usado corretamente, é um medicamento extremamente seguro e indicado para a pessoa. Não é aquela, eu tenho cravo, eu vou usar Roacutan. Não é assim. Tá certo. Mas com critério, é uma excelente medicação. Tem que ter um grau correto para poder usar, né? Exatamente. Tem que ter um grau mais avançado. Agora, você me falou que quem tem espinha tem que usar também um protetor. Tem que usar. O protetor, assim, vamos dizer, vai deixar a pele mais oleosa, no caso, vai aumentar as espinhas? Né? É uma pergunta que todo mundo faz. O protetor solar, existem vários tipos. Para pele oleosa, para pele madura, para pele que não é oleosa, para rejuvenescer. Então, dependendo da idade do paciente e do que ele tem, é um protetor solar específico. E aí ele não vai desencadear mais espinhas. O protetor solar tem que ser usado por pessoas que têm espinha, por quem não tem espinha, por todo mundo. Que nós vamos falar porque é com relação ao câncer de pele também, né? Que, inclusive, doutora, que a gente vai até falar depois, eu gostaria que depois até respondesse, né? A gente vai até voltar a perguntar, eu trabalho em ambiente não exposto ao sol, só a luz normal, né? E a doutora me falou que tem problema também, pode causar câncer, né? Estando exposto à luz do ambiente. Exatamente. Né? Que equivale, que ela vai me falar, não vou estragar, que equivale a uma porcentagem de exposição direta ao sol do meio-dia, inclusive. Né? Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos com a dermatologista doutora Cristina Monteiro de Barros, e a gente está falando sobre doenças da pele, e no próximo bloco, doutora Cristina, a gente vai falar sobre o rejuvenescimento, tá bom? Pode ser assim? Vamos manter um pouco mais sobre doenças da pele, porque nós falamos no bloco anterior com relação à exposição no sol, né? Inclusive em luzes, lâmpadas normais aí, que pode também predispor a desenvolver algum câncer de pele, né? Aí você falou que tem uma proporcionalidade do sol do meio-dia expondo a luz normal do ambiente? Como é que é? Todo mundo hoje em dia acha que o protetor solar, ele protege.
o nome do protetor é errado, né? Porque ele não é protetor solar, ele é protetor de luz. A luz, qualquer tipo de luz, a exposição a 200 horas dessa luz equivale a 1 hora ao sol do meio-dia, ao sol do meio-dia. Então, se você considerar que você toma, no mínimo, 10 horas dessa luz por dia, em 20 dias você já ficou 1 hora no sol do meio-dia desprotegido. Então é muito interessante que, assim, é necessário que você use protetor solar todos os dias. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo, escovar os dentes não é legal, mas todo mundo escova. Então, você acorda, escova os dentes e passa o protetor solar. E quantas vezes tem que passar um protetor solar? No mínimo 3 vezes por dia. Mínimo, 3 vezes. Mínimo. Então seria, de manhã acordou, escovou o dente, passa o protetor. Passou o protetor. Dá outra dica. E depois? Na hora do almoço. Mais uma vez. Passou o protetor e lá para umas 3, 4 horas da tarde. No meio da tarde você reaplica o protetor. Exatamente. Né? E qual tipo, o protetor tem que passar só no rosto? O protetor a gente tem que passar em todas, que a gente chama áreas fotoexpostas. A roupa nos protege. Então, onde está livre de roupa, a gente tem que passar. Rosto, pescoço, colo, mãos e braços. E caso esteja de short ou de saia, precisa passar nas pernas também. Qual é o fator que a gente pode usar do uso de protetor, que dá proteção realmente? Acima de 30, todo protetor protege. 30, 60, 100... é o tempo que ele vai proteger e não a quantidade que ele está protegendo. Se a gente levar em consideração que a gente passa a mão no rosto toda hora, que a gente se limpa, que a gente transpira, independentemente de ser 100 ou de ser 30, a gente tem que reaplicar 3 vezes ao dia. Então, acima de 30, todos protegem. Aumenta muito pouquinho a proteção, custo-benefício às vezes não é tão interessante. Então é melhor você usar o de 30, que o valor é melhor, né? Se você pega o de 100, no caso, a diferença é muito pouca com relação ao de 30. E eles a vantagem é muito pouca. E às vezes eles acabam sendo um pouco mais oleosos, a cosmética acaba não sendo tão agradável quanto de 30. E até às vezes tem pessoas que querem, doutor, eu quero usar protetor, mas me desenvolve alergia. Tem esses casos, né? Tem. Como que faz? Existem protetores que são livre de cheiro, livre de cor, livre de tudo aquilo que desencadeia alergia. E que a gente chama que são para peles sensíveis. Então, assim, não tem desculpa. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas eu fico melado. Não, hoje em dia a gente... Há 10 anos atrás a gente ficava melado. Hoje tem protetor que é sequinho. Ele tira a oleosidade da pele. Então você passa e fica com a pele limpinha. Aqueles protetor de spray, ele tem efeito positivo também? Tem, eles são excelentes, eles protegem. E aquelas camisas de proteção? Protege. Protege mesmo, é real? É real. É real, né? Ele protege. Boné, toda proteção física, né? Já protege. Aí seria proteção física, no caso, né? Exatamente. Existe proteção física para a face? Existe. Existem protetores solares no mercado que tem a proteção química, que a gente chama, e tem protetores com a proteção física. O que são? São os protetores solares com base. Homem não usa muito, mas as mulheres, como a mulher já passa maquiagem, para passar uma coisa só, eu costumo prescrever muito protetor solar com base. Porque a base, ela já forma uma camada física. É uma camada que não deixa a luz penetrar na pele, a luz solar. E aproveitando o ensejo, né, aproveitando a dica, mulheres que têm mancha no rosto, que é o melasma, que todo mundo, que a mulherada sofre demais com isso. Inclusive as gestantes, né? Demais da conta. O último congresso agora, o que mais se falou é que protetor físico é muito importante para o melasma. Às vezes eu uso um protetor com base 30, ele é mais, ele protege mais a pele da paciente do que usar um sem base.
Ah, então usaria um fator 30 com base. Com base. A base seria o quê? É uma mistura que você pede para fazer? Ou Não, já ele vem já o vem protetor pronto. 30 com base? Com base, é. Ah, já vem pronto já. Ele camufla a mancha e camuflando, ele escondendo, ele protege. Protege e diminui aquele aspecto do melasma. Exatamente. Chega a diminuir, né? Diminui. Agora, assim, a gente focando agora no motivo do protetor, que também é como preventivo do câncer, né? Com certeza. Câncer de pele. Uma pessoa, assim, quando, não vou entrar muito no detalhe né, os tipos de câncer, porque acho que não faz sentido no nosso programa. A gente está aqui mais para orientar. Assim, como é que você fala para o nosso telespectador? Como você vai orientar? Opa, eu estou suspeitando que isso aí pode ser um câncer. Quando essa pessoa deve suspeitar e procurar um médico, um dermatologista, para poder fazer o diagnóstico? Da mesma maneira que todos são orientados a fazer o autoexame de mama, né, as mulheres, todo mundo deve fazer o autoexame da pele. Vez ou outra, ficar sem roupa na frente do espelho e procurar manchinhas, procurar pintinhas e ver se tem alguma coisa de diferente no corpo dele. A gente chama de ABCD do câncer de pele. Existem algumas coisas que a gente chama de lesões suspeitas e que a partir do momento que o paciente ele identifica uma lesão suspeita, ele deve procurar um dermatologista para o dermatologista avaliar a necessidade de fazer ou não uma biópsia daquela lesão. Tá certo. Esse ABCD é bem facinho. O A é assimetria. É uma lesão que era pequena, assim, o certo é uma pintinha ser redondinha, bonitinha. Uma lesãozinha que é toda irregular, que tem umas bordas meio estranhas, esquisitas. A coloração, o certo é ter uma cor só, a pintinha. Se tem uma coloração preta, amarronzada, vermelha, é uma pinta estranha. Então você tem que procurar. Em relação a tamanho, pintinha normal é uma pintinha, assim, tirando, claro, as pintas que nós nascemos com ela, igual a mancha da Angélica, mas assim, normalmente pintinhas são pequenininhas. Se você tinha uma pintinha pequenininha, ela está crescendo, faz 2, 3 meses que ela era pequenininha, ela começou a crescer, você precisa desconfiar, né? E procurar um dermatologista para ver se ela pode ser um câncer de pele. O que mais? Em relação à própria história, essa pinta eu tenho desde criança. Tenho 40, 50 anos, provavelmente não vai ser um câncer. Agora, essa pinta eu não tinha ano passado, ela está crescendo, ela está irregular, ela está sangrando. Eu passo a toalha nela, ela sangra. Ela não cicatriza. Então, assim, são alguns sinais que se a gente tiver... Aí, no caso, dá para pôr essa imagem? Olha essa imagem é fantástica. Ó, a assimetria, né, que é o A, borda irregular, tá vendo? Os bordinhos Isso são... é tudo suspeito de câncer. Tudo suspeito de câncer. O A certo cor... seria, exatamente, a cor, tem várias cores, o diâmetro não é uma pintinha pequenininha, é uma pintinha maior, e a história. Olha, eu não tinha o ano passado e esse ano ela tá sangrando, tá coçando, tá estranha. Então essa você precisa... Agora, a pessoa que tem uma pinta já normal, né? Desde a infância tem, aí de ver que ela está coçando, está aumentando. Ela pode se tornar perigosa? Malignizar? Toda pinta, qualquer pinta, existe um potencial de malignização. Que vira câncer, né? De virar câncer. Qualquer pinta. As pessoas que são mais pintadinhas têm um potencial maior com que elas... Vai virar? Pode. Não vai virar? Pode virar? Pode acontecer. A chance é grande? Depende. Depende da sua exposição solar, sem protetor solar. Depende do quanto de sol você tomou na vida sem protetor solar. Então, assim, o uso de protetor solar é indispensável. Hereditariedade tem, no caso da família? Tem uma hereditariedade também. Meu pai teve câncer de pele, teve melanoma, que é o pior de todos. Então, história familiar positiva que a gente fala, a gente tem que sempre estar não só
orientando, como pedindo para vir os familiares. Pai, assim, meu pai teve, então vamos examinar a família, os parentes de primeiro grau para ver se tem alguma lesãozinha suspeita. Porque o melanoma, que é um câncer específico de pele que é mais agressivo, a genética está mais relacionada. Ele é mais escuro, né? Meio escurinho, o melanoma, né? E tem uma relação genética, e ele é muito agressivo. Ele é agressivo. Muito agressivo. Ele, quanto antes diagnosticado, eu brinco com os meus pacientes assim, quando é câncer de pele, a gente não brinca. Antes tirar uma pintinha que não é câncer, não é do que deixar e ela crescer e depois tirar uma pintinha que já virou então, câncer. Uma pessoa que tem pinta, né? Você orienta ela a tirar tudo que tem? Não, aí a gente faz a dermatoscopia, que é aquele examezinho que essa lupinha que a gente tem, que avalia lesão por lesão. E as suspeitas, essas do ABCD, as que entram nessas características suspeitas, aí você tira. Então tá joia. Também não vai sair tirando pintinha de todo mundo, a torta e a direita. Tem os critérios, tanto a olho nu, né, no exame físico, quanto com o dermatoscópio. E como é que você retira? Com lâmina? Como é que... O dermatologista mesmo faz o procedimento, o dermatologista, né? Pode ser o dermato ou o cirurgião plástico. O cirurgião plástico, né? Exatamente. Tem um bisturi elétrico, né? Que pode ser, né? A gente faz biópsia. Biópsia? Tá. Anestesia, tira um pedacinho de pele e manda para análise. Já manda para biópsia, para análise. Às vezes faz uma biópsia já terapêutica, né? Com certeza. Às vezes a gente já tira tudo, manda tudo e já está tratado. Já está resolvido, né? Então tá jóia. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, neste bloco iremos falar sobre rejuvenescimento com a doutora Cristina, né? E doutora Cristina, como é que você, assim, a gente poderia definir, não o rejuvenescimento, mas sim o envelhecimento? Como é que nós podemos falar uma definição em cima disso tudo aí? O envelhecimento, ele pode ser desencadeado por duas maneiras. A gente chama de envelhecimento intrínseco, que é aquele de dentro da gente, é aquele que a gente vai envelhecer ao longo dos anos. Esse não tem jeito de mudar. E nós temos o envelhecimento extrínseco, que é aquele desencadeado pelo ambiente que a gente tem uma vive. Ação externa que vai... Exatamente, é uma ação externa sobre a gente que vai determinar se a gente vai envelhecer mais ou menos. Esse envelhecimento, ele está relacionado diretamente com a nossa alimentação, saudável ou não, né? Hoje a gente sabe que gordura, fritura, excesso de açúcares, refrigerante, enfim, todos esses alimentos aceleram o nosso processo de envelhecimento. O refrigerante também, no caso? Tudo que é rico em açúcar, tudo que é industrializado demais acaba oxidando demais o organismo. Esse processo de oxidação que a gente fala, tudo que oxida envelhece mais. Então, a gente, com alimentação saudável, a gente está evitando o envelhecimento precoce. Assim, o que seria para você um alimento saudável, no caso? Mais verdura, fritura? Exatamente. Fritura é proibido, né? Mais verdura, né? Uma alimentação balanceada. Não é dieta, é uma alimentação saudável. É uma alimentação rica em todos os nutrientes, né? Fibras, legumes, verduras, frutas e com carboidratos, claro, mas com carboidratos bons, proteínas boas, né? E fritura, gordura, tudo em excesso, doces, tudo que a gente chama que tem alto índice glicêmico, oxida mais. Então, doces, chocolate, essas coisas já em excesso ajudam o envelhecimento. Ajudam o envelhecimento. Atividade física, no caso, é importante nesse... Atividade física é extremamente importante, só que ela em excesso oxida demais. Tá. Então, assim... Então pode envelhecer mais precocemente. Envelhece um pouco mais. Atletas de alto nível, né, de alto rendimento. Profissionalismo. Exatamente. Essas pessoas acabam dando uma envelhecida um pouquinho mais rápido por conta dessa oxidação. A gente vê nesses corredores de maratona, né, você vê que é uma pessoa bem... Você vê que não é muito compatível com a idade dele que está correndo. Exatamente. Bem acabado, né? Bem...
envelhece bem. Eu acho que tudo ponderadamente, né? É o caminho para o sucesso. Não é dieta e não é uma alimentação completamente desregrada. É uma alimentação saudável porque é aquela que você vai ter durante sua vida toda. Tá certo. Né? Ingerir água, no caso, é importante? A água é extremamente importante, né? Para a hidratação da pele, para evitar assim, diversas complicações. É extremamente importante. A água é fundamental, né? Com certeza. Em todo aspecto, né? Para desenvolver cálculo renal, né? Para melhorar o metabolismo do organismo. Então é importante ingerir, né? Ingestão de água, de líquido, é super importante, né? Agora, aí eu tenho aquela parte que você falou assim, ó, então tem aquele envelhecimento que é da pessoa, do corpo, que ela vai envelhecendo, e ela pode acelerar de acordo com as coisas que ela acaba ingerindo, com a dieta não muito bem balanceada, com fritura, gordura, em demasia, muito doce, refrigerante, tudo isso faz comprovadamente, do ponto de vista científico, com certeza, faz com que a pessoa venha desenvolver um envelhecimento mais rápido. Né? Então tem que evitar isso aí, não que seja proibido, né? Bebida alcoólica, cigarro, né? Que a gente tinha falado até antes de iniciar, né? Esse bloco a gente falou do cigarro, né? E o cigarro realmente ele envelhece bastante, né? O cigarro, poluição, alimentação errada e o fato de não usar protetor solar. De não usar protetor. Também e só abrindo um parênteses em cima disso tudo aí, pegando um gancho com relação ao cigarro, o cigarro dá câncer, né? Não só como dá câncer, principalmente de pulmão, né? Também está relacionado a câncer de pele também, né? O cigarro ele predispõe a aparecimento de câncer de pele também. Então não é nada bom para quem fuma, e para quem nunca fumou não venha fumar, né? Um alerta que a gente está dando para os jovens aí, né? Que fica às vezes sendo incentivado para entrar nessa vida do cigarro, que não é uma boa, né? De maneira alguma. Aí você falou do protetor, né? Que a gente já falou antes, os tipos de protetor, inclusive, né? É importante estar passando protetor e quantas vezes por dia? Só para repetir para os telespectadores. No mínimo 3 vezes por dia. Junto na escovação, né? Escova e aproveita e passa protetor. Na hora do almoço e no meio da tarde. Isso, lá para umas 3, 4 horas da tarde, né? Usar de novo. Fator 30, né? Mais que 30, o valor aumenta e a diferença de proteção não é tão significativo, né? Exatamente. É isso aí. Agora, outra coisa que eu queria perguntar, assim, tem pessoas que adoram e vai na piscina. Como é que você vai me orientar? Como é que faz? Doutor, eu quero ir na piscina, né? E aí? Né? Que horário você orienta aí nessa piscina? Pô, meio-dia é um bom horário ou não? Obviamente não. Como é que você orienta essas pessoas a querer curtir uma praia? Como é que é? Tudo pode, com moderação. Até às 10 da manhã, o sol é um sol bom, desde que sempre com protetor solar. E a partir até às 10 horas até às 10 da manhã, a partir das 4 da tarde. É o melhor sol que tem. É o melhor sol que tem. Só que sempre com protetor solar. O sol do meio-dia é um sol que não se deve tomar, porque ele predispõe a câncer de pele. Mas então, as pessoas às vezes falam, doutor, eu for no sol do meio-dia, porque eu fico embaixo de uma tenda ali, eu estou protegido. Está protegido? Existe a proteção física, né, da tenda, né? Mas existe o mormaço. E ele também queima. Isso que eu queria ouvir. Ele queima. E mesmo as pessoas que vai tomar o sol da parte da manhã até as 10 horas, a partir das 4 horas da tarde, tem que estar passando protetor, mesmo aquelas pessoas que ficarem embaixo de tenda. Exatamente. Por causa do mormaço. E queima mesmo, né? Para quem for na praia já fiquei embaixo da tenda, não passei protetor, perde um dia, 2, 3 dias por causa da queimadura, né? Existe um dado interessante que fala que a sua chance de desencadear a câncer de pele mais para frente, quando você for mais velho, está diretamente relacionada a quantas queimaduras você já teve durante a vida. Então, por exemplo, quantos verões você já tomou sol e teve aquela queimadinha que descascou tudo?
a probabilidade de você desenvolver um câncer de pele futuramente é Aumenta. maior. É maior para quem nunca... E os banhistas esporádicos, por exemplo, todo dezembro eu vou pra praia e tomo aquela queimada, né? Descasco tudo. É pior do que aquela pessoa que mora a vida inteira na praia e se queima devagarzinho, gradativamente. Então isso é menos maléfico. Menos maléfico. Porque a melanina, que é o pigmento da pele, ele é protetor. Por isso que pessoas de pele morena, elas têm uma menor propensão de ter câncer de pele, porque elas estão mais protegidas. Pessoas muito branquinhas não têm tanta melanina, então elas estão desprotegidas, logo elas podem ter mais câncer de pele. Quem toma um solzinho, esse pessoal que é da roça ou que mora na praia, sempre tem menos risco, porque eles estão mais protegidos, porque eles estão bronzeados. E esse bronzear é uma defesa do próprio organismo? Então, é isso? Você acaba pigmentando. Pigmenta para proteger que os raios solares, na luminosidade não entra, não penetra na pele. Isso. Então. Não é que não penetra, só que dá aquela protegidinha. Quem é branquelo, toma aquele sol, queima tudo, aí tem alteração no DNA, e essas reparações acabam desencadeando o câncer de pele. E geralmente o câncer de pele é mais para os mais branquelinhos, né? Geralmente. A frequência é maior. A frequência é maior. É bem maior, né? Olha só. E além de... Mas isso não exclui que as pessoas morenas não devam usar protetor. Todo mundo tem que usar. Deve usar. Não tem exceção. Não tem exceção. Não tem exceção. Olha, é importante. É um recado. E fator 30 é o que dá... Não só por causa do câncer, como por causa do envelhecimento e por causa das manchas. Aqueles fator 15, no caso, né? Ele tem efeito de alguma coisa, de proteção? Não. Não tem efeito nenhum. Sim. É melhor do que nada, mas não é o melhor. Não é o melhor, né? Não é o melhor. É interessante. E assim, bloqueador solar também não é certo falar que é bloqueador, porque não existe bloqueador. Ele causa a falsa sensação no paciente de que ele está bloqueado do sol, então que ele pode ficar tomando sol do meio-dia a hora que ele quiser. E não é assim. Não existe bloqueador solar. Mesmo com fator 30... Ou 100, não. Ele não está bloqueado, ele está protegido. Protegido. Então, isso não quer dizer que você vou no sol do meio-dia, estou com fator 100. No caso, isso não quer dizer que ele está se protegendo. Não. Tem um risco ainda elevado de desenvolver o câncer de pele. Tem. É isso, né? Exatamente. No próximo bloco, eu gostaria que você falasse para nós sobre... as ações que a dermatologia pode fazer para melhorar o aspecto do rejuvenescimento, tá bom? Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre o rejuvenescimento com a dermatologista, a doutora Cristina Monteiro de Barros. E eu gostaria de fazer a pergunta para você, assim, na prevenção do rejuvenescimento tem a parte da dieta, né? Ingerir bastante líquido, evitar o cigarro, né? Principalmente o sol, usar sempre protetor, mesmo que não for expor ao sol, pelo menos 3 vezes usar o protetor, né? Na hora que acorda, na escovação do dente, né? Que é a dica que você deixou para nós, na hora do almoço e no meio da tarde, né? Mesmo que não vá ficar exposto ao sol, porque mesmo no ambiente fechado, com a luz essas lâmpadas normais, ela pode ter uma ação de como se estivesse no sol também, né? Então tem que fazer essa proteção, não só para melhorar o rejuvenescimento, como para prevenir também o câncer, né? É isso mesmo, né? Agora, a gente falou tudo isso com relação ao rejuvenescimento, né? Evitar o sol e tudo isso mais, ingerir líquido, tudo isso aí mais, etc, etc. Agora, com relação aos cremes, tem algum creme assim que a gente fala, puxa vida, essa é uma dica que você vai dar pra gente, esse creme é milagroso, vai passar e vai enxugar. Tem esse creme, o que pode ser feito sobre esse aspecto? Existe. Existem 3 tipos de produto. Existem os cosméticos, né? Que é esses que a gente compra sem receita médica. O que eles fazem? Eles hidratam a pele.
Existem os dermocosméticos hoje, que é uma coisa bem nova. E existem os medicamentos. Os medicamentos são prescritos por médicos e eles fazem realmente, de fato, um rejuvenescimento da pele, que são os ácidos. Comprimidos mesmo, ou não? O tópico? Existe oral e existe o tópico. Ah, tá. Essas medicações, elas são prescritas pelo médico e são prescritas de acordo com a pele do paciente. E existem os dermocosméticos que não chega a penetrar tanto para ser uma medicação e não é tão superficial que seja só um cosmético. Então, na dermatologia, nós usamos, na grande maioria das vezes, a medicação e o dermocosmético. Essa associação faz com que a gente tenha excelentes resultados no rejuvenescimento. O dermocosmético é o creme que você compra numa farmácia. Numa farmácia, não precisa de receita, nada. Exatamente. Né? O outro necessita de receita. Pode ser creme ou pomada? Pode ser, é um creme, você pode comprar ele. Você sempre vai ao dermatologista, ele avalia a tua pele e dependendo do grau de ressecamento, dependendo do grau de flacidez, dependendo de um conjunto de fatores, o médico te prescreve a medicação específica para a sua pele. Para a pele. Então não adianta chegar, eu quero aquele remédio, como a gente voltando, que a gente acabou de falar no início, né? Cada pele é uma pele, cada pele tem um grau de sofrimento, uma necessidade. Então, dessas medicações, acho que são várias concentrações de X produto que vai fazer uma ação para aquela pele, né? E aí nós podemos lançar mão dos comparados prontos e às vezes para aquela pele específico manipulada. Tem que manipular às vezes. Às vezes tem que manipular. E na manipulação dá uma facilidade muito grande de você colocar as percentagens com relação à porcentagem de certo tipo de produto. Né? Exatamente. Esse produto que vai rejuvenescer, ele tem ação do quê? Como é que ela faz essa ação na pele? É mais a hidratação ou tem alguma coisa que ela faz que melhora o aspecto da pele? Existem alguns produtos que são consagrados e cada um atua de uma maneira. Por exemplo, hoje em dia nós temos a vitamina C, que ela atua como antioxidante. Ele evita que você oxide as suas células, então ela evita que você envelheça. Nós temos o protetor solar, que ele é um excelente cosmético anti-idade, porque ele evita que você envelheça também. Nós temos os ácidos, que eles atuam em nível das suas células, fazendo que estimule a produção de colágeno. Logo, você reduz ruga, você reduz mancha, você reduz até um pouco da flacidez das ruguinhas, você acaba melhorando. Pé de galinha, né? Pé de galinha, você melhora tudo. Agora, falando de pé de galinha, tem o Botox. Né? Ele tem uma boa aplicabilidade Com certeza. Nessa parte estética do... O que nós chamamos de Botox é na verdade, a toxina botulínica, né? E ela ela é usada tanto em doenças como para fins estéticos. A toxina botulínica a gente normalmente aplica no terço superior da face, que é onde ela é mais utilizada, para bloquear ruguinhas. Ela evita ruguinhas de expressão. Ruguinhas aqui que a gente chama na glabela, ruguinhas na testa e ruguinhas ao redor do olho. E quando você aplica o Botox, né, quanto tempo ele fica no organismo, assim, tem ação no local? O Botox, ele é uma toxina, né? Ele é extremamente seguro desde que feito da maneira correta e depois de um exame físico. Ele começa a fazer efeito em torno de 4 dias. Ele começa a bloquear a ruguinha. E em 15 dias é o efeito máximo que ele tem. Ele dura de 4 a 6 meses. Porque acaba voltando. Acaba voltando. Aí quando volta, de 4 a 6 meses, está na hora de colocar de novo, se quiser. Se não quiser, não tem problema nenhum. Não tem aquele problema de, vou ficar mais enrugada depois que parar de usar, tem que usar sempre. Não. Enquanto não quiser ter ruguinha,
uso Botox. Agora quero ter ruguinha, para de usar o Botox. Para de usar. Mas o efeito colateral existe? A dose que a gente usa é uma dose muito pequenininha, estética. O efeito colateral seriam decorrentes da técnica mal aplicada. Mas, feita da maneira correta, não existe nenhuma contraindicação, exceto gravidez, claro, gestação, amamentação. Doenças neuromusculares, né, que são do músculo. E a gente fala na dermatologia que estética ela é restrita àquelas pessoas que não têm problemas de saúde, né? Eu não vou aplicar um produto ou vou fazer alguma coisa em um paciente que não tem uma pele saudável, ou ela está com uma infecção na pele, ou ela tem algum problema, uma doença autoimune, alguma coisa assim. Aí não tem nem indicação para isso, né? Exatamente. Mas da maneira correta, indicado corretamente, não tem problema. Tá certo. Eu não poderia deixar de perguntar isso para você com relação à queda de cabelo, né? Existe uma causa para isso? Existem várias causas. A queda de cabelo, existem mais de 20 causas. Nossa. Então, o paciente chega na consulta, a gente tem que sempre fazer uma anamnese, né? Conversar com o paciente para ver o que aconteceu, se teve alguma cirurgia prévia, se ficou doente, se tem problema de tireoide. Fazer toda essa investigação, e avaliar o cabelo da paciente para ver se ele está caindo, se é uma queda localizada, se é uma queda difusa no cabelo todo, se começou faz um mês ou se, nossa, desde a minha adolescência eu tenho queda, e que pode ser a calvície, né, que é aquela queda de cabelo progressiva ao longo dos anos. E nós temos também a queda de cabelo por falta de vitaminas. Tem assim também. Então a gente tem que investigar tudo. A gente faz um exame físico, uma anamnese, que é uma conversa com o paciente, e solicita os exames. Porque tem alterações da tireoide, falta de vitaminas, hepatites, muitas coisas vão fazer que vem cair. Agora, se uma pessoa que ele desconfia, eu acho que meu cabelo está caindo, quando que ele deve desconfiar? Né? Pelo pente? Por onde? Como desconfia? Normalmente. Porque é normal, às vezes, ter uma... Cai cabelo, é normal. É normal cair cabelo, e até 100 fios de cabelo por dia é uma queda normal. Tá. Quando você começa, ou você começa a ver que o meu cabelo tá ficando ralo, eu tinha mais cabelo e agora ele tá pouquinho. Tem que se pensar. E quando você o pessoal tá reclamando que tem muito cabelo meu na cama, cabelo no chão, cabelo no banho. Eu escovo o cabelo e a hora que eu passo a escova, sai muito cabelo. Isso você tem que já perceber e ir atrás. Porque é muito importante que a calvície, aquelas entradas no homem, principalmente, na mulher, existe tratamento. Não existe cura, mas existe um controle. E não adianta eu chegar no médico com 50 anos, calvo, e falar, eu quero cabelo. Aí você tem que recorrer a um implante. Implantes, né? Mas se você começar a tratar desde novo, desde os seus 20 e poucos anos, que é quando você começa a notar que seu cabelo... Nossa, meu pai tem pouco cabelo, então eu sou homem, meu cabelo tá ficando ralo, então eu vou correr atrás. Esse moço, se tratar, provavelmente ele vai chegar lá na frente com mais cabelo. Mais cabelo do que se não Exatamente. Tratar, né? Doutora, chegou ao fim nosso programa, né? Gostaria que você fizesse as considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite, doutora, me senti em casa. E gostaria de falar que, assim, usem protetor solar, é muito importante. Existe um tipo específico para sua pele. Se você notar que tem uma pintinha ou outra, uma manchinha ou outra que está diferente, procure um dermatologista. Hoje a gente acha que não existe câncer de pele. O câncer de pele existe, o câncer de pele, se não tratar, sim, ele tem cura, ele tem tratamento. Se diagnosticado precocemente, não precisa fazer, dependendo do tipo de câncer, não precisa fazer nada, é só tirar que acabou o câncer. Existe tratamento para que você evite o câncer, então assim, vamos tratar, vamos usar protetor solar, vamos
se cuidar, porque chegar lá na frente e começar a ter que tirar vários cânceres aí já não é legal. E eu estou à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Aí ficou uma bela dica da doutora Cristina Monteiro de Barros. Obrigado pela didática, foi muito 10. Com certeza os nossos telespectadores, né, foram muito beneficiados com essa apresentação aí. Foi muito legal. E muito obrigado pela audiência. Até a próxima quarta-feira. Tchau!